Olá, amigos e amigas, muito obrigado por estar assistindo mais um vídeo. Bom, nesse vídeo eu vou retratar para vocês uma situação que aconteceu hoje, né? Um trade que deu errado e que ele, como sempre, eu não costumo, como vocês sabem, fechar as operações, né? Eu sempre fecho, ou pelo menos tento fechar as operações ou no gain, ou pelo menos perdendo o mínimo possível, né? O que acontece? Hoje foi um dia atípico, por algumas razões, e eu acho que isso que é uma coisa interessante que vocês façam sempre, principalmente nos dias que você teve um loss, você analisar como foi o mercado, o que foi, como foi esse trade que você fez, para descobrir aonde você errou. Quer dizer, é claro que o que funcionou hoje ou o que deu errado hoje não significa que vai acontecer uma repetição disso amanhã ou depois de amanhã, enfim. Mas de uma forma ou de outra você tem muito a aprender com os seus erros. E isso você só sabe depois que termina a operação, né? Depois que termina o pregão, pelo menos, né? E aí você vai poder olhar e descobrir onde foi que você errou, onde você podia ter feito diferente, enfim, para que numa próxima vez você guarde isso como uma experiência a mais, né? Que você tem, senão você não vai aprender nada, né? Você não vai aprender, você não vai evoluir, né? Você vai sempre cometer os mesmos erros se você não analisar os erros que você teve, né? E em relação ao canal, eu fiquei na dúvida de fazer ou não o vídeo, não porque eu me preocupo de ter errado ou não ter errado e mostrar isso ou não, entendeu? Como vocês sabem, o intuito do canal é como aprendizado, entendeu? Então, eu não vou vender curso, eu não estou vendendo a fórmula mágica nem nada. E eu tenho para mim que eu acho que vocês têm muito a aprender com os meus acertos e acho que tem mais a aprender ainda com os erros, né? Porque na grande maioria dos outros traders aí, dos youtubers, eles gostam apenas de mostrar o ganho, né? E é difícil admitir que errou, né? E faz parte, né? Errar faz parte e vamos lá. Então, assim, hoje foi um dia que eu já cometi um erro básico, né? Eu já sabia que seria feriado americano e mesmo assim resolvi operar. Bom, operar se no mercado americano fechado ou não, não tem nada de errado você operar com um dia do mercado americano fechado, né? Mas o que acontece? Normalmente nesses dias o mercado ele fica com um volume diferente, né? Um volume menor, mas eu me arrisco a dizer que a questão não é bem o volume, mas eu já observo já faz um tempo que nos dias que o mercado americano não está funcionando, fica muito fácil. Isso você pode achar que é uma tremenda besteira que eu estou falando, mas é a forma que eu observo, que eu tenho observado, né? Que o mercado ele costuma, vamos dizer assim, ele tem uma tendência mais clara quando o mercado lá fora não está funcionando. O mercado americano que é o que dita, de fato, não só o mercado brasileiro, como todos os outros, né? Então, eu acho interessante isso, mas normalmente os dias que o mercado americano está fechado, eu penso com meus botões, vamos imaginar que você fosse gestor de fundo de investimento, você tem uma boa oportunidade de dar uma alavancada, né, no seu fundo num dia onde você não tem competição do outro lado, né? Então, é, e é muito curioso isso, mas uma hora eu vou ver se eu pego os gráficos dos outros dias onde ocorreu coisa parecida e você vai ver isso, que não necessariamente o volume é baixo. É claro que o volume é menor quando o mercado americano não está funcionando. Mas o que eu sinto não é isso, o problema não é esse. É que o mercado ele vai para onde o pessoal daqui quer. E muitas vezes o que o pessoal daqui quer é resultado, né? Então você imagina, ele está numa situação aí final de mês, né? Você tem os fundos de mercado, fundos de investimento aí, não sei se quanto que deram de rendimento esse mês, então, pô, quem sabe não é aí uma boa oportunidade de dar uma melhorada, né, no fundo, né, naquela ação que você está perdendo, você dá uma subida naquela ação, enfim.
Tem um cara que eu admiro muito, que eu acho que eu já devo ter comentado no canal, que é um senhor que se chama Ivan Santana, né? E você pode procurar no YouTube, você vai ver vários vídeos dele. E um documentário, ele fala, num determinado documentário, ele fala que o mercado é roubado, né? Quer dizer, e coisas como essa são observações que eu venho tendo assim, e eu olho e percebo que tem realmente a impressão, pelo menos, que dá é que tem de fato uma manipulação, né? Enfim, então esse foi o primeiro erro. Já sabendo disso, eu deveria ter operado, sem problema, mas eu deveria ter operado com mais cautela, tá? Então, esse foi o primeiro ponto. Segundo, eu já abri pesado. Então, eu já teria que ter sido um dia que eu teria que ter operado mais manso, vamos dizer assim. Eu fiz o contrário, eu já abri a operação com 10 contratos, né? Aí você vai falar para mim, pô, peraí, mas você não fala que você tem que operar sempre começar com um e não sei quanto? Bom, eu não digo que tem que operar com um sempre, abrir a operação sempre com um contrato, né? O que eu tento dizer aqui é que você abrindo com um contrato só, as suas chances de fazer o preço médio e acertar o seu preço com um contrato é muito mais fácil e muito menos arriscado e com uma chance muito maior de acerto do que você abrindo com uma operação mais pesada, entendeu? Então, se você abrir com mais do que, vamos dizer, se o seu normal é operar com 10 contratos e você abrir com 5, por exemplo, não tem nada errado. De repente você acha que o caminho era esse, você abrir com 5 porque estava muito confiante naquilo, tudo bem. Mas você tem que, nesse caso, operar de forma diferente. Quer dizer, quando você abre com um contrato só, você pode tranquilamente ajustar depois de 100 pontos, 200, 300, ou enfim, esperar 400 pontos e ajustar, porque um contratinho não vai te fazer diferença, né? Você vai estar muito leve ainda, né? Quando você abre mais pesado, a grande diferença é que você, principalmente no começo, é interessante você dar uma desarmadinha nele, entendeu? Então, por exemplo, eu abri a operação com 10 contratos, né? Então você vê, eu abri com 10 contratos, a primeira operação aqui, a primeira operação não foi a única operação, né? Eu abri com 10, que aqui está dizendo 94,180, mas como eu estava operando pelo aplicativo e eu estava na sala de espera do consultório, né? Então, o que vale não é isso aqui, esse valor, tá? O que vale são esses valores aqui. Então você vê, eu abri uma operação com 10, que já é errado, esperei subir uns 150 pontos mais ou menos, vendi mais 10, aí eu percebi que o mercado não ia para frente e eu ia entrar na consulta. Eu falei, olha, eu vou desarmar 10 e vou ficar só com os 10 e depois eu ajusto mais para frente, né? E o que acontece? Saí da consulta e o mercado estava num valor mais acima ainda, né, do que eu tinha fechado aquela outra operação. Vendi mais 10, aí esperei mais 200 pontos, vendi mais 10. Aqui então já estava com 30 contratos, que já é pesado. E fiz novos ajustes, você vê, agora com 5, né? Aí o mercado deu uma descida, eu desovei 5 de volta, então você vê que tem um trade dentro de um trade, né, que eu falo. Então vendi a 895, a 920, 960, ou seja, eu estava aqui nessa altura do campeonato com 10, que eu estava aqui, né, que eu reservei isso aqui, então eu estava com 10, com 20, 30 contratos, 35, 40, 45 contratos, tá? Bom, o meu preço médio, eu não lembro, mas ele devia estar mais ou menos na casa dos 94.600, mais ou menos. O que acontece? O mercado deu essa descidinha, né? O que eu fiz? Eu desovei esses mesmos 5, esses 15 que eu comprei aqui, eu fui desovando aqui embaixo, tá certo? Desovei 5 a 850, 5 a 805 e 5 a 770, tá? Ou seja, valores mais baixos do que eu tinha vendido. Ou seja, vamos imaginar que se eu não tivesse, esquece essa operação que eu já vinha fazendo, se eu tivesse aberto uma operação nesses moldes aqui, eu teria saído no ganho. Então, o objetivo aqui era diminuir o prejuízo que eu estava tendo. Eu aqui já devia estar perdendo sei lá, uns 4 mil, 3 mil reais, mais ou menos, né? Aí o que acontece? Voltei a ficar com 30, né? Eu cheguei a ficar com 45, aqui, depois que eu comprei esses aqui de volta, eu zerei 15, voltei a ficar com 30. Aí o mercado voltou a subir, vendi de 2 em 2,
Aí ele foi para o meu lado, comprei mais dois, desinchei, né? E depois ele voltou a subir mais forte. E aí sim, eu vendi mais 10, comprei mais essa turma aqui de 6, então vendi 10 contratos a 95,045, comprei 2 mais baixos, você vê, com 60 pontos de distância, esses dois eu comprei com 100 pontos de distância dessa compra aqui, e esses aqui eu comprei a uma distância de 150 pontos dessa compra aqui. Então, dessa turma aqui, desses 10 aqui, eu desovei 6 no gain, tá certo? Só que ele voltou a subir. Aí no 95, 135 eu vendi mais 10. Ele desceu um pouquinho, vendi 2 e tinha deixado as ordens de compras todas aqui, né? E ele voltou a subir, vendi mais 10, aí desovei mais 4 aqui, enfim. E assim foi, tá? Até um determinado momento que o mercado ele não parava de subir e eu errei. E esse foi um principal erro, porque tiveram alguns erros, né? Vou dizer, um é ter operado afoito no mercado sem ter Estados Unidos no meio, que isso atrapalha bastante. Ter começado com 10 e não ter desarmado, apesar de tudo bem, eu abri com 10, cheguei a ficar com 20, aí desarmei 10 aqui, mas se o mercado continuou subindo, eu deveria ter desarmado os 10 e ficado com 2 contratinhos, 3 contratinhos e esperar uma outra oportunidade. Esse teria sido certo, né? Mas bem ou mal eu fui ajustando, isso aqui em determinado momento. O que que acontece? Você vê, eu comprei 10, aí desovei 6, aí não deu para desovar os 10 que eu tinha comprado, então vendi mais 10, aí só consegui desovar 10, 2, quer dizer, aí vendi mais 10, quer dizer, só que nessa altura do campeonato, eu já devia estar por aqui com uns 60 contratos, tá? E o que tem de errado nisso? O errado nisso não é só o fato de estar com 60 contratos ou estar com 50, enfim. O grande erro ali meu foi ter carregado esse trade pesado, entendeu? Ele teria que estar... tudo bem eu estar perdendo 400, 500 pontos, só que eu já não deveria ter feito esse ajuste, vamos dizer assim. A partir do momento que eu em determinado momento, vamos imaginar o seguinte... vamos imaginar que eu comecei aqui com 10, aí vendi 10, mais 10 aqui, fiquei com 20, aí desceu um pouquinho, vendi 10, aí deixei subir com 10 aqui, aí fui ajustando. Né? Em determinado momento, eu deveria ter desinchado e não, de forma alguma, subir isso aqui com 60 contratos. Você entende? Então, o que acontece? Trocando em miúdos, né? Aqui eu já devia estar com 60 contratos, aí eu coloquei mais 10 contratos no 95.270, que estava mais ou menos aqui. E o que acontece? Eu coloquei as ordens de venda aqui, já prontinha, nesse ponto. Então eu vendi, depois desses 10 eu botei uma ordem de venda aí sim, pesadaça, porque aí eu estava com uns 60 contratos, 70 contratos, quer dizer, 60 com mais 10 contratos, 70. Aí botei uma ordem de 40 no 95.320, uma ordem de 100 contratos no 100 pontos para cima e uma ordem de mais 100 contratos, 80 pontos para cima, no 500, tá? Então aqui eu estava com 70, com mais 40, 110, com mais 100, 210, com mais 100, 310 contratos, tá certo? E aí acabou a brincadeira, né? E estava bem pesado. E o que acontece? Como eu falo como fazer o preço médio 3, quer dizer, essa intenção de botar mais 100 contratos aqui, mais 100 contratos aqui, era de fato para fazer o scalp. E o que aconteceu? Quando eu estava mais ou menos por aqui, eu estava perdendo uns 12 mil, tá? E o meu preço médio estava aqui, tá? Eu até não sei se aqui dá para ver quanto ficou meu preço médio no fim das contas, mas... Ó, meu preço médio é 95.279, tá certo? Eu sei que isso mudou um pouco porque depois eu fiz uns ajustes, enfim, mas a grosso modo, meu preço médio no duro estava em torno de 95.100, por aí, né? E o que acontece?
Eu estava perdendo uns 12 mil aqui, né? Eu estava perdendo, vamos imaginar assim, uns 6 mil aqui. Aí fiz mais esse ajuste de 100 aqui, mais um ajuste de 100 aqui. Pulei para perder uns 11 mil. Aí nesta descida de 200 pontos, eu pulei de uns 12 mil que eu estava perdendo para 3.800 reais. E eu estava muito pertinho aqui, tá? E ainda com 300 contratos. Bom, como era começo de pregão, ainda era umas 11 e pouco, eu falei, cara, eu vou esperar um pouco mais para desovar. E você vê, veio essa barra aqui e eu pulei de mais ou menos, quer dizer, eu estava perdendo uns 11 mil, 12 mil aqui, passei a perder uns 3.800, 4 mil reais aqui, e daqui numa pancada só eu comecei a perder 22 mil, tá? Bom, só que nesse caso eu já estava muito pesado, eu já estava com 300 contratos, eu não tinha para onde ir. E esse é o grande problema, é a hora que você perde o controle, não estou nem dizendo da questão emocional, você perde o controle do trade. Nesse ponto, você com 300 contratos, perdendo 20 mil, você vira passageiro, você já não tem mais estratégia, vamos dizer assim. Esse é um erro que eu não cometi já fazia um bom tempo, de não ter mais controle do trade. Então, o certo ali teria sido desovar uma parte nos 3.800, quando eu estava perdendo 3.800, e depois, nesse ponto aqui, eu voltaria a vender. Entendeu? E eu não fiz isso. Mas mantive a calma. Então, o que acontece? Quando ele chegou aqui voltar a perder uns... Eu estava perdendo, não mais 22, mas estava perdendo uns 10 mil, eu comecei a desovar. Eu estava com 300 contratos, comecei a desovar de 20 em 20 em 20, eu coloquei, vou imaginar as ordens aqui, né? Quer dizer, se você for ver, isso aqui de fato aconteceu, tá vendo? Então eu coloquei esses 100 contratos aqui. Minto, é verdade, eu fiz 3 vendas, eu tinha esquecido isso, é verdade. Eu cheguei a ficar com 400 contratos, tá, operando, porque eu vendi 100 no 420, 100 no 500 e 100 no 580, de fato, eu lembrava que tinha os 580 aqui. Bom, quando ele começou a descer, eu comecei a desovar, e eu já deixei as ordens aqui, eu tinha colocado elas aqui, porque às vezes ele pega a sua ordem aqui e depois volta, entendeu? Então, se você já coloca a sua ordem aqui, por exemplo, você já não consegui colocar aqui, mas enfim, forma uma fila, né? Que você sabe, fica tipo 300 contratos aqui, por exemplo. Se você está vendendo 20, você coloca aqui primeiro, a sua ordem vai ser uma das primeiras a pegar, entendeu? Se você espera ele descer, você perde o pavio, muitas vezes, que acontece, né? Então, por isso que eu coloquei, né? Então, você vê, cheguei a perder uns 22, 23 mil, né? Por aí. E, peraí que eu estou tentando tirar essa nhaca daqui, peraí. Bom, aqui eu estava com 400 contratos, perdendo 20 e poucos mil. Ele voltou a descer, você vê, eu tinha vendido uma parte a 420, uma a 500, uma a 580. Se a gente olhar esse tradeão, vamos dizer assim, de 300 contratos, o preço médio aqui, vamos imaginar que tenha ficado em torno de 500. Ele começou a descer, eu vendi uma 20 com 525, 20 com 500, 20 com 475, 20 com 455. Aí ele voltou a subir, eu desovei 20 com 525, desovei 20 com 540. E você vê, é um preço, 540 é pior do que esse preço aqui que eu estava vendendo. Paciência, não tem problema. Eu estava tão pesado que eu falei, não vou arriscar. Eu percebi que o mercado lateralizou aqui, quer dizer, o que ponto foi esse? 95,535? Foi mais ou menos aqui, né? Quer dizer, ele estava lateral aqui. Então, qual que era o meu objetivo? Eu queria desinchar o trade, pular de 400 contratos que eu estava para uns 50, 60, para que caso ele voltasse a subir muito forte, eu tinha cartucho para queimar lá para cima, entendeu? E o que acontece? Ele lateralizou, vende mais 40 aqui, quer dizer, então, se eu cheguei a ficar, grosso modo, 400 contratos aqui, com esse aqui eu vendi 20, 40, 60, 80, 100 contratos, 120, 160, 180. Então, dos 400 contratos que eu cheguei a ficar, nesse ponto aqui,
eu já estava com 220 contratos, que é muita coisa. Não estou dizendo que não é pouca, que é pouca coisa. Mas já é bem melhor você estar com 200 contratos, perdendo aqui nessa altura do campeonato uns 8 mil, do que com 400 contratos lá em cima, perdendo 25, né? E aí continuei desovando. E você vê, comecei a desovar meio que aleatório. Desovei com a 480 pontos, 95.540, a 95.525, a 95.500 e fui desovando conforme a banda estava andando, né? Conforme a banda tocava, né? Aí ele voltou, ele finalmente começou a descer mais para o meu lado, eu vendi 95.455, 95.430, 95.410. Aí você vê que eu desacelerei a forma que eu estava operando, porque diga-se de passagem, se nesse ponto aqui eu tivesse tido estômago, o meu preço médio estava aqui, quer dizer, eu nem preciso dizer que se eu tivesse ficado com os 400 contratos, vamos dizer assim, até o final, eu tinha ganho 600 pontos com 400 contratos e, eu tinha ganho o quê? 30 mil reais, tá certo? Mas aí é que está aquele negócio que eu falei no meu último vídeo, né? Quando você vive disso de fato e não é um cassino, você sabe também, da mesma forma, que na ponto que eu estava perdendo 25 mil aqui com 400 contratos, isso aqui para subir para 30, 40, 50, 60 mil, dois palitos. Quer dizer, então eu optei em desovar e nesse momento eu já sabia que eu ia sair no loss e o que eu estava tentando era diminuir porque eu achava que podia dar um outro repique e eu ia vendendo, entendeu? Só que em determinado momento eu já devia estar, se eu cheguei a ficar com 400 contratos, nesse ponto aqui eu já devia estar com uns 80 contratos, 100 contratos. E você vê que ele continuou descendo, eu continuei comprando e desovando. Quando ele voltou a subir, eu fiz um outro trade dentro de um trade, vamos dizer, eu devia estar aqui mais ou menos com uns 30 contratos mais ou menos. Aliás, minto, eu estava com 50 contratos nesse ponto, vendendo a 365, aí ele deu uma subida e lateralizou, eu vendi 50 novamente. Voltei a ter 100 contratos. Ganhei esses 60 pontos, né, 65 pontos com esses 50, desarmei ele e deixei descer de novo. E os outros 50 que eu tinha ficado, vendi mais 10 aqui no 335, aí ele voltou a subir, eu voltei a vender 10 aqui, voltou a subir 550, voltei a vender 10 aqui, quer dizer, então aqui eu estava com 50, que eu cheguei a ficar com 100 de novo aqui, vendi, né, desarmei esse aqui, fiquei com 50, comprei 10, fiquei com 40, aí deixei subir de novo, aí voltei a ter 60 contratos, aí fui desarmando ele, tá vendo? Ele foi desinchando, 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 e aí só foi venda até o final, tá? Com exceção do finalzinho, que eu voltei a comprar um pouquinho aqui, aí dissolver esses dois que eu comprei aqui, aí eu tentei de novo abrir uma posição mais pesada, ganhei uns trocadinhos aqui, e no finalzinho do pregão eu abri essa operação era a mesma, né? Eu abri esse trade, vamos dizer, com 100 contratos de uma vez só, porque eu estava perdendo uns 3 mil e pouco, e falei, olha, vou tentar dar uma estilingada aqui no final. Ele estava mais ou menos aqui, era esse horário do pregão, acho que peguei esse candle aqui e falei, cara, vamos descer. Ele desceu um pouquinho, subiu, né? E eu falei, cara, estava terminando o pregão e decidi dormir com 2 contratos, tá certo? E eu estou, nesse momento, perdendo 3.300 nesse trade, tá? E para você que fala, pô, mas se você fala uma coisa e faz outra, então você nunca abre operação com um, não sei quanto. Isso não é verdade. Você vê que aqui a grande maioria dos trades, eles estão aqui nessa fase. Então eu ganho 80 pontos com um, ganha mais 100 pontos aqui, para você ver. Eu acho que foi na sexta-feira, eu fiz assim, aparecia um relógio, eu ganhava 100 pontos com um, aí vinha para o outro lado, aí ganhava 100 pontos com o outro, aí vendia, entrava vendida, entrava comprado, entrava vendido, entrava comprado, e fui ganhando de 20, 30 reais aos pouquinhos e pronto, entendeu? E isso aqui não significa que eu estou com 630 contratos, ou que eu cheguei em algum momento operar com 630 contratos. Tanto é que eu só posso operar no máximo 400. Então,
teve momentos que eu estava com 400, teve momentos que eu estava com 20, teve momentos que eu fiquei com 1, teve momentos que eu fiquei com 150. Então isso foi a somatória de todos os contratos que eu utilizei. Como aqui também, se você for ver, não é que eu fiquei com operação com 100 contratos. Às vezes eu comecei uma com 20, ajustei com 20, ajustei com 20, chegou a ter utilizar 100 contratos. Mas não significa que eu fiquei aberto com 100 contratos indefinidamente, entendeu? Ou essas aqui com 200, enfim. Então, assim, é mais uma lição, quer dizer, eu acho que a grande lição aqui foi, eu não acho que eu errei no meu, por exemplo, de não ter ficado posicionado aqui, eu poderia ter saído no ganho, ganhar um monte de dinheiro. Eu não acho isso, porque a experiência que eu tenho, desse ponto que eu estava aqui, ele podia perfeitamente ir para 30, 40, 50 mil de loss. Quer dizer, me estragava, sei lá, 2 meses de trabalho, entendeu? Então eu optei em sair no loss, um loss menor, imaginava que ia ter um repique, não teve. Amanhã eu estou dormindo levinho, estou com 2 contratos, quer dizer, e vou esperar para ver o que acontece. O que acontece? Amanhã, para mim, é muito mais negócio. Assim, existe a chance de eu... isso eu vou depois fazer um vídeo bem curtinho para dizer como é que terminou essa operação, tá bom? Para vocês verem, mas... essa é uma operação que pode ser que eu encerre no loss. Por quê? Porque ela é um valor relativamente alto, para mim, pelo menos, 3 mil e pouco perdendo. E para eu me livrar dele, eu vou ter que, em algum momento, voltar a operar pesado. Porque é óbvio que eu nunca vou recuperar 3 mil reais com 2 contratinhos. E nem com 10 contratos. E nem com 20. Eu vou ter que, em um determinado momento, estar operando com 40, 60, 100 contratos, enfim. E o que acontece? Qual a razão que me faria eu sair no loss? Seja com 3.300 ou 3.000 ou algo do gênero. Se amanhã abrir um gap grande vendido, vou imaginar que ele terminou hoje a 95,279, vou imaginar que amanhã ele abre com 94.500, com 800 pontos de distância. Eu vou estar com 2 contratinhos, você vai falar para mim, pô, mas é ótimo, você vai ganhar 800 pontos. Tá, tudo bem, mas eu vou provavelmente sair daqui, porque para eu ajustar e começar a ganhar alguma coisa, ele vai ter que estar, em princípio, pior do que estava aqui, e não melhor. Se ele estiver por aqui, provavelmente eu vou sair, porque ele não fez sentido eu aqui nesse ponto abrindo com 1.000 pontos de distância desse final aqui, eu voltar e botar, sei lá, 100 contratos aqui vendidos, entendeu? Então, nesse caso é melhor eu sair fora e esperar um outro momento para entrar vendido, mas eu tento entrar vendido aqui, enfim, vamos tentar achar um momento, ou eventualmente entrar comprado. Inclusive hoje, quando ele estava nesse ponto aqui, acredite se quiser, eu fiquei desesperado para entrar para comprado aqui, entendeu? Eu estava com um contratinho só vendido aqui. Mas eu tenho aquele cacuete meu que não gosta de sair no loss, então eu tinha uma chance enorme de ter saído no ganho do dia, mas só para o fato de manchar a minha planilhinha aqui, eu me conformo. Então eu só tinha tido esse loss até agora, né, de 70 reais, que na verdade nem foi um loss, foi um erro, apertei o botão errado, um cacareco qualquer. Estava aí com um acerto de mais de 99%, tive esse, e vamos ver que fim vai levar isso, entendeu? Mas eu também não estou querendo ganhar medalha, eu estou querendo ganhar dinheiro. Então eu vou ver se amanhã o mercado abrir, vamos dizer, com uma perda de, sei lá, abrir com menos 0,70, 0,50, eu nem vou ajustar e bobear, vou encerrar a operação ali mesmo, entendeu? Não adianta também eu ficar achando que com esses 2 contratinhos aqui eu vou resolver um loss de 3 mil reais, então não adianta, eu vou perder, vou ganhar o que eu puder e o que não puder, paciência, tá bom? Mas bem ou mal, aí você pensa em você mesmo, quer dizer, você pode até colocar no comentário o que você achou disso. Esse foi um trade que deu errado? Eu errei ali ou não? É relativo, não sei se eu errei de fato, porque se você está tendo um loss de 25 e você está hoje com um loss de 3 mil, você concorda que é melhor? Eu recuperei 22 mil desse loss, né? E a outra coisa, a minha aposta era vendida, o meu preço médio estava 95.400. Ou seja, o trade deu certo. Eu teria ganho 600 pontos, no caso hipotético, mas nem que fosse 50 pontos. Mas que ele passou o meu preço médio e foi embora, ele foi. E por que não deu certo? Pela minha questão emocional. Eu não aguentei ficar, ou eu não quis ficar
com 300, 400 contratos vagando pelo mercado e perder o controle do trade e ficar ali rezando o Pai Nosso para que, se Deus quiser, o mercado vai ter piedade de mim e vai descer. Isso não existe. O mercado, ele engole você, ele me engole. Quer dizer, ali pular de 25 mil para 100 mil é 2 palitos. Quer dizer, não dá para você brincar com isso, entende? Então, eu acho que eu tomei a decisão certa. A partir do momento que eu já estava perdido aqui, eu saí da melhor forma possível. O meu erro foi nesta subida. Eu errei aqui. Eu não acho que eu errei aqui, de ter saído assim, ter perdido 3 mil aqui. Eu realmente não considero que eu tenha errado aqui. O meu erro foi aqui. Aquele ajuste de 300 contratos, que fui muito afoito, eu não deveria ter sido tão afoito assim. E paciência, tá bom? E amanhã eu devo fazer um videozinho bem curtinho, assim, só para dizer que fim levou. Se eu decidir sair no meio e perder esses 3 mil e pouco, ou se a situação estava favorável, eu, de repente, eu vou ter puxado um pouco mais e, quem sabe, sair no ganho ou perder menos, ou sei lá o quê, tá bom? Um grande abraço aí, obrigado a todos.